Bem, então, pessoal, boa noite a todos, né? Nós vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 36º ano ininterrupto, a reunião de número 1493. E vamos contar aqui com a presença do Dr. João Vitor Dantas, que é nosso residente do 2º ano de Cardiologia, que é uma pessoa muito interessada e, sem dúvida nenhuma, vai nos brindar com um caso clínico aí também que vai despertar interesse a todos os participantes. O caso clínico é de um paciente com dor torácica e dispneia após uso de quimioterapia oral. Então, eu vou pedir aos colegas que deixem os microfones desligados para não atrapalhar a apresentação, né? João, a tela é sua e ao final a gente discute. Pode começar. Tá certo. Obrigado, professor. Primeiro de tudo, boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade e o convite de dar essa aula para vocês aqui, apresentar um pouco desse caso clínico. Foi um caso clínico lá da nossa UCV, um paciente que permaneceu com a gente por um tempo, proveniente da nossa própria urgência. Então, vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre ele. Bom, é um paciente do sexo masculino, de 79 anos de idade, veio do próprio domicílio aqui de Aracaju mesmo, e a queixa dele era uma queixa de dor torácica e de dispneia também, há cerca de 2 horas. Bom, a característica da dor dele foi um paciente que eu mesmo atendi lá na urgência, então foi um paciente que veio com dor torácica, característica ventilatório dependente, não era associado ou desencadeado por qualquer esforço, e ele caracterizava como uma forte intensidade. Não tinha irradiação, o início era de cerca de 2 horas, e ainda tinha um quadro de dispneia à realização dos esforços. E mesmo em repouso, no momento da chegada da urgência, que foi um dos motivos que trouxe ele à urgência. Ele inicialmente percebeu no começo que estava cansando quando fazia algum esforço, mas nessas 2 horas o desconforto foi tão grande que mesmo em repouso ele já estava cansando, que foi o que motivou a ida. Não tinha outras queixas e não tinha nenhum equivalente anginoso além da dispneia. De antecedente pessoal, ele é hipertenso, diabético, insulino dependente, tem uma história de doença renal crônica não dialítica, uma neoplasia de reto e próstata recém-descoberta. Descoberto em dezembro e teve um tratamento de início recente, começou o tratamento mais ou menos 4 dias antes da queixa das dores. Ele fez essa descoberta na neoplasia em dezembro, em janeiro, internou lá no São Lucas mesmo, para poder fazer a questão de avaliação inicial, ele precisou também fazer uma colostomia após o procedimento, e estava sendo agendada também a questão de radioterapia, além do quimioterapia oral com a cabecitabina, que é o Xeloda, no caso. Medicações em uso, ele estava usando o Glixambi de 25/5 uma vez ao dia, simvastatina de 20 mg à noite, AS de 100 mg, e também uma mesartana com hidrocloro de 40/25, além de lantus e asparte como insulinoterapia. Bom, no exame físico dele, ele era um paciente com um relativo, ele estava com um bom estado geral, mas estava ligeiramente taquipneico, hipocorado, 2 cruzes em 4, anictérico, acianótico e afebril. Na ausculta respiratória dele, nada que chamasse muita atenção, a ausculta cardíaca também não. O que chamava atenção é que ele estava com a frequência respiratória de 22, estava com a saturação de 95, às vezes abaixava um pouquinho para 94. No abdômen dele, nada que chamasse muita atenção, além de uma bolsa de colostomia com um débito, estava com um débito aumentado, principalmente o palpação abdominal. Estava com as extremidades aquecidas, perfundidas e não tinha nenhum edema que chamasse atenção. Bom, nos exames dele, a gente tem o primeiro exame que ele entrou em protocolo de dor torácica, né? Ele chegou com esse eletro. Um eletrocardiograma que tem um ritmo sinusal, como a gente pode ver, estava com uma frequência cardíaca em torno de 100 batimentos, e tinha se a gente pode perceber aqui, um supradesnivelamento do segmento ST. A gente pode ver que o supradifuso... opa, professor. O eletro não estava aparecendo, certo? Apareceu agora. Oi? É que não estava aparecendo a imagem do eletro. Apareceu agora. Tá certo, entendi. Pronto, um supradesnivelamento do segmento ST de forma difusa. A gente pode ver que o supra está um pouco mais evidente nas derivações inferiores e derivação lateral também, mas assim, a gente percebe que tem um supradesnivelamento do segmento ST, também com um aspecto de infra de PR, a gente pode olhar também, que chama a atenção principalmente, e que, assim, levantou na hora a questão de que poderia ser um quadro de uma pericardite,
ele tinha esse eletrocardiograma sugestivo, mas também, assim, poderia ser um quadro de síndrome coronariana aguda, é um paciente que é idoso, tem uma história relatada de DAC também, até porque ele usava AS, estatina também, mesmo que uma estatina de baixa potência, mas tinha esse relato, assim, que ele não soube explicar bem, não soube estratificar muito bem também. Mas é um paciente com esse eletro de chegada, foi entrado em contato com a hemodinâmica, e realmente discutido o quadro, e aventado mais a possibilidade de ser uma miopericardite, uma pericardite, pelo achado eletrocardiográfico. Não tinha, assim, um supra que chamasse atenção para um padrão de síndrome coronariana, aparentemente, mas era um paciente que tinha uma dor típica, uma dor ventilatória dependente, na verdade, com esse eletro, como está demonstrado aqui. Bom. Ô, João, só como a gente tem residente chegando, tudo, ventilatório dependente, embolia de pulmão faz parte, né? Sim, tem uma possibilidade. É uma das hipóteses. A localização era onde? Assim? A localização era no centro do tórax, era retroesternal, era mais lateral? Como é que era a localização? A dor dele era mais localizada, não era bem retroesternal, era uma dor muito mais localizada, mais para o hemitórax esquerdo mesmo, do que uma dor retroesternal propriamente dita. Entendi. Ô, Zé Augusto, só complementando o que o Zé Augusto falou, sobretudo se tratando de um paciente que tem neoplasia. Isso, é perfeito. Aí o ELS é fundamental fazer o ELS, né? Sempre que a gente tem uma dor dessa, fazer o ELS direitinho para... Tem que pensar em TEP. Sim. É uma das possibilidades, realmente. E ele também, ele estava taquicárdico. Alguma coisa? No eletro para TEP, é um eletro de TEP? Foram pedidos os exames laboratoriais para ele na admissão. O eletro é de TEP? O eletro não é de TEP, o eletro, ele, apesar de ele ter ele não tinha uma taquicardia significativa, também não tinha padrão de S1, Q3, T3, apesar de não ser patognomônico, assim, é uma das coisas que a gente pode procurar, mas ele não tinha um eletro característico, então, assim, era um eletro para pensar muito mais em pericardia. Supra mais ligado a ventrículo direito e tudo, né, mais a V1, V2, V3, aqui você tem a parede inferior, né, mas vamos lá. Certo. Foram pedidos exames laboratoriais, inclusive a gente, na urgência, a gente pensou realmente que poderia ter que descartar a questão do TEP e tudo, e a gente tem aqui os achados, uma creatinina de 2,39, eu vou mostrar mais para frente, João, que ele tem um laboratório recente. Aqui, João. Oi? Tem um delay entre o seu slide e o que você está falando. Quando você está falando, os exames está aparecendo, porque para a gente não aparece, tem um delay grande aqui. Eu também, Rodrigo. Está demorando, Para mim também. Agora está no laboratório. A gente vai dizendo para você começar a falar. Está no laboratório. Tá bom. Está no laboratório já? Tá. Pronto. Bom, então aqui, dos exames da urgência mesmo, ele chegou com uma creatinina de 2,39. No laboratório que ele tem prévio, que ele fez o internamento em janeiro, ele já tinha uma função renal tocada, tinha uma creatinina de 1,5, mas teve essa piora. E ele também tem alteração no dímero dele, de 2.450, e que chamava atenção, tinha um sódio de 120, tinha uma troponina de 216 e uma ureia de 112. Além de um NT-proBNP de 4.540. Uma das coisas que chama atenção também é porque a gente, claro, vai pensar na questão da pericardite, da miopericardite, mas uma outra coisa que chamava atenção, que eu acabei comentando com ele, perguntando se ele tinha tido algum quadro viral recente, ele acabou comentando que não teve nenhum quadro viral recente, não fez uso de nenhuma vacina também recente, mas ele, acredito, por conta do quimioterápico que ele estava usando, o Xeloda, ele pode também causar uma disfunção do trato gastrointestinal, cursar com uma diarreia, como um efeito cardiotóxico, ou como um efeito tóxico do quimioterápico, mas ele acabou evoluindo com um alto débito pela colostomia. A gente viu na UCV, quando a gente estava quantificando o balanço hídrico dele, que ele tinha um débito realmente grande, de 1,2 litros, 1,5 litros por dia, somente pela colostomia.
Então, realmente, assim, nesses dias ele já vinha também tendo esse quadro semelhante, apesar de não ter sido a queixa que levou ele à urgência. Foi uma das coisas que a gente pôde observar e que pode também evoluir com esse sódio de 120, cursar também com essas alterações, fazer uma insuficiência renal aguda, uma agudização da doença renal crônica de forma pré-renal também. É uma das coisas que a gente tem que frisar também para chamar a atenção. E o Xeloda e o vaso? É uma droga vasculotóxica ou não? Oi? O Xeloda é uma droga vasculotóxica ou não? É porque tá com o som não tá muito bom, tá como se estivesse cortando aqui. O Xeloda é uma droga vasculotóxica ou não? Ela causa algum efeito colateral vascular? Você tem a causa. Então você tem um supra, né? Não é isso? Pode causar. Eu vou falar um pouco ainda sobre a droga mais para frente. É, porque você tem um supra. Eu estou dizendo assim, como diagnóstico diferencial, você teve um supra. Sim. Você tem uma troponina tocada, um BNP tocado, um dedímero tocado, um paciente com insuficiência renal. Então, é um diagnóstico difícil. Você tem os 3 marcadores de insuficiência cardíaca, de infarto e de TVP-TEP alterado. Você vê como cardiologia é clínica, né? Você tem uma droga aí que a gente tem que conhecer bem essa farmacologia dessa droga. Porque tem drogas que causam vasoespasmo, infarto, elevação da pressão arterial, né? Cardiobronco está aí, né? Então, vamos lá. Sim. Eu vou falar um pouquinho também sobre a droga daqui a pouquinho. Mas, realmente, é uma coisa que tem que chamar a atenção, né? Principalmente entrando nessa parte do viés da discussão e da clínica, do raciocínio clínico na urgência, né? Porque, de fato, a gente tem uma troponina aumentada de 216, um dedímero de 2.450 com um SBNP aumentado, mostrando esses marcadores como foi comentado, mas que realmente pode ser tudo o efeito da droga, pode ser um efeito cardiotóxico da droga, bem como outras complicações, como a própria agudização da doença renal crônica pode levar a um aumento do dedímero, essa questão do BNP também pode aumentar um pouco por conta da própria droga. Inclusive, é uma das coisas que é utilizada como marcador de prognóstico não, mas é um marcador de prognóstico porque você acaba, muitas vezes, nos protocolos americanos, dosando o BNP antes e depois do uso da droga, do Xeloda, para poder observar qual foi a causalidade do aumento do BNP nesses pacientes. Mas eu vou falar um pouquinho mais. Bom, com relação ao caso clínico, a gente tem, de primeira hipótese, uma pericardite, uma miopericardite. A gente tem que pensar também no tromboembolismo pulmonar. Então, assim, é uma das coisas que temos que descartar. E também pensar em síndrome coronariana aguda, assim, nesse caso, ficaria como uma possibilidade um pouco mais remota, apesar de ser um paciente que a gente tem uma troponina aumentada, mas não é o padrão característico que a gente esperaria. A gente teve uma segunda troponina que não fez uma curva ascendente mesmo, estava de 216 para 250 apenas, mas a primeira hipótese, tanto pela apresentação eletrocardiográfica, quanto pensando na cardiotoxicidade do quimioterápico, a gente pensaria primeiro numa pericardite, miopericardite, mas uma outra possibilidade que, isso aqui considerando no contexto da urgência, né? Mas, assim, outra possibilidade que a gente tem que pensar é realmente num espasmo vascular, porque a classe do quimioterápico a que a cabecitapina pertence é um dos principais efeitos que são manifestados. Mas vou comentar um pouquinho mais sobre isso agora. Veja, o paciente foi admitido na UTI no dia 5/3, mantendo ainda um ligeiro quadro álgico, mas estava eupneico em repouso, estava aguardando a realização do eco, e a gente conseguiu resgatar no prontuário dele uma creatinina de 1,5, uma ureia 48 basal. No eco transtorácico dele, de janeiro de 2023, a gente tem uma aorta de 3,3, um átrio esquerdo aumentado com 47, um septo em sigmoide com 11 milímetros, que não gerava obstrução na via de saída, uma parede de 9, uma fração de ejeção de 63%, com a mobilidade segmentar normal. É importante frisar essa questão da mobilidade segmentar normal e da fração de ejeção, porque a gente vai ver que no eco que foi realizado tiveram algumas modificações. Bom, foi realizado o eco na UTI mesmo, no à beira-leito, e o eco mostrou algumas alterações. Primeiro, o volume indexado realmente ainda aumentado, 43, um septo de 9, uma parede de 10, com um movimento anômalo mantido, mas mostrando, primeiro, uma hipocontratilidade miocárdica difusa e uma fração de ejeção de 40%. Então, assim, a gente teve uma redução de 23% em relação ao basal do paciente,
A gente tem também uma PSAP de 40, com as degenerações fibrocálcicas que ele já tinha antes, mas mostrando que realmente houve uma disfunção ventricular que o paciente não tinha, além de uma hipocontratilidade miocárdica difusa, que chamaria essa questão da pericardite, miopericardite, mas não foi mostrado realmente no eco. Uma coisa que chamou a atenção é essa redução da fração de ejeção, né? Essa diminuição da função miocárdica. Aquele eco, desculpa, porque está o delay, né? Aquele eco foi de janeiro, né? Janeiro foi. Tá. Bom, falar um pouquinho só sobre, no meio do artigo, só para a gente poder citar algumas coisas aqui, só para poder seguir para os próximos passos que foram feitos, só para poder dizer um pouquinho sobre cardiotoxicidade induzida pela quimioterapia. Então, assim, vou falar primeiro a definição geral e o conceito desse diagnóstico, né, que é um amplo espectro, na verdade, de efeitos cardiológicos. Podem ter vários mecanismos, pode ser por mecanismo de arritmia, pode ser por alteração do cardiomiócito, pode ser por vasoespasmo, alteração vascular propriamente dita, disfunção endotelial, mas o diagnóstico pela própria diretriz brasileira de cardio-oncologia de 2020 mostra que o diagnóstico pode ser realizado por confirmação de alteração cardiovascular nova durante ou após o tratamento, seja ela de natureza clínica e ou alteração em biomarcadores e ou em exames de imagem cardiovascular, tendo sido excluídas as outras etiologias. E os mecanismos principais dos quimioterápicos, a gente pode ter alteração do cardiomiócito, que é muito mais comum nas antraciclinas, nos agentes alquilantes. Nas alterações coronarianas, a gente tem as fluopirimidinas, que no caso a gente vai estar tratando do Xeloda, que é a carbamazepina, e a gente vai ter o 5-fluoracil, os agentes platínicos também, e os que alteram a condução cardíaca, a gente tem as antraciclinas, os taxanos, os componentes da platina também, e o gemcitabine. Bom, indo direto para as fluopirimidinas, que foi o fármaco que o paciente estava em uso, que seria a cabecitabina, a gente tem que a segunda classe de fármacos quimioterápicos que mais estão associados com cardiotoxicidade após as antraciclinas apenas. E os principais exemplos, nós temos o 5-fluoracil e a cabecitabina. Os principais mecanismos dessa cardiotoxicidade no aspecto vascular, que a gente tem, e também efeito tóxico endotelial, com resposta predominantemente na forma de vasoespasmo, que vai ser de 3 a 8% nas fluopirimidinas de forma geral. A gente vai ver que na cabecitabina, apesar de ser uma droga do mesmo grupo, a taxa de incidência é um pouco menor, a taxa média, justamente porque ela é um profármaco, como eu vou comentar. Bom, ela age inibindo a formação, né, do óxido nítrico, ela atua na inibição da óxido nítrico sintetase. Isso faz com que você tenha um aumento da responsividade a estímulos vasoconstrictores e com o aumento dos mediadores proconstrictivos, como a endotelina 1. Então, assim, pensando na possibilidade, se a gente for lembrar, até mesmo no contexto da urgência, a gente saber essas informações, é interessante para a gente pensar no mecanismo de lesão e a gente filtrar um pouco mais os achados dos exames laboratoriais. Então, é uma das coisas que a gente tem que saber, realmente. Outro mecanismo que tem relacionado com o uso das fluopirimidinas são, obviamente, em menor incidência, a formação de eventos como síndrome coronariana aguda, propriamente dita, por conta de, como o próprio nome fala, de disfunção endotelial, e acaba gerando uma síndrome coronariana aguda. Uma das revisões que eu peguei, que é uma revisão daquela série How To, do Jack, do autor Padegimas, de 2020, ele coloca realmente assim essa questão da exposição às fluopirimidinas e as alterações tóxicas que são relacionadas a ela. Primeiro de tudo, a gente vai ter realmente a alteração dos vasoespasmos coronarianos, depois pericardite, miocardite, pode também ter as arritmias, e em casos mais raros, a gente tem casos de síndrome de Takotsubo e causa morte cardíaca mesmo. Então, vamos ver assim, com relação ao paciente que chega com dor torácica na urgência, e o paciente que tem dor recorrente e tudo mais, a gente tem duas possibilidades. A gente tem do paciente que está usando a terapia em bolos, e a gente tem um paciente que é a apresentação do tipo 2, que normalmente é um pouco mais tardia, que são os pacientes que têm a infusão contínua do 5-fluoracil e da cabecitabina. Uma possibilidade seria fazer uma das vias, seria parar o uso da droga e fazer seriados, eletrocardiograma,
ver se existe uma responsividade com o nitrato oral ou bloqueador de canal de cálcio, e excluir síndrome coronariana aguda, principalmente fazendo ou angiotomografia de coronárias ou fazendo teste de estresse. Uma outra possibilidade que a gente tem nos pacientes que têm essa recorrência, precisam fazer realmente o uso da medicação, seja porque ela é a primeira via de escolha, seja porque é um paciente que não tem tolerância a outros tipos de drogas, a gente tem o rechallenge realmente dessa droga. Então, nos pacientes que estão fazendo o uso do 5-fluoracil de infusão, uma das possibilidades é trocar para a dose em bolos, e nos pacientes que estão usando capecitabina, a possibilidade que normalmente é recomendada seria manter a capecitabina e fazer os ciclos de pré-tratamento, tratamento e pós-tratamento com algumas ressalvas. No caso da capecitabina, uma das possibilidades seria fazer uso dos vasodilatadores, a gente pode colocar o nitrato de isosorbida, ou a gente fazer realmente um nifedipino com uma possibilidade no pré-tratamento. E no tratamento, a gente tem na possibilidade de 12 horas antes da primeira dose, a gente tem a administração de diltiazem, e nos outros ciclos de 2 a 14 dias, repetir o pré-tratamento como bem estabelecido. O pós-tratamento, que seria após os 14 dias do ciclo, você vai repetir o nifedipino, e depois do dia 16, voltar ao pré-ciclo, que a gente tem com o regime de antipertensivos que o paciente já usava. No caso do nosso paciente que usava capecitabina. Outra possibilidade, mesmo para os pacientes que estão usando capecitabina e que fizeram uma reação mais intensa, como, por exemplo, o nosso paciente, que ele fez uma redução da fração de ejeção, não foi apenas um vasoespasmo que causou dor torácica, mas mostrou a redução da fração de ejeção, assim, assumindo que a causa seria um vasoespasmo, eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas uma das possibilidades seria usar o 5-fluoracil em bolos, porque estudos mostram que os pacientes que fizeram uso do 5-fluoracil em bolos tiveram um menor tempo de exposição em relação aos pacientes que tanto fizeram o uso da droga de infusão, quanto da capecitabina, que vai fazer um tempo maior. Então, diminuindo o tempo de exposição ao fármaco, você também acabaria diminuindo a cardiotoxicidade, então seria uma possibilidade, e seguiria o regime de pré-tratamento, tratamento e pós-tratamento conforme o modelo. Então, assim, indo direto para a capecitabina, a gente sabe que ela é uma prodroga do 5-fluoracil. O nome comercial mais usado é o Xeloda. E é um antimetabólico pirimidínico que inibe a timidilato sintetase, que faz a conversão de monofosfato de deoxiuridina em monofosfato de deoxitimidina. É uma opção de tratamento oral com menor cardiotoxicidade no tratamento do câncer coloretal. Tem uma incidência reportada de 1,2% a 18%, com média de 5,9%. Isso a gente viu no estudo CAIRO-3. E os principais mecanismos, como eu comentei até agora, seria de vasoespasmo, em primeiro lugar, seguido de síndrome coronariana aguda e depois arritmias. Peguei algumas séries de casos aqui só para citar alguns estudos que mostravam que uma coisa que chamou a atenção é que nesses pacientes a gente pensa assim, mas será que pelo tempo de uso do fármaco seria o suficiente para poder causar uma cardiotoxicidade? Bom, peguei algumas séries de casos que mostram que mesmo nos primeiros 2 a 5 dias, o paciente pode ter uma manifestação. Então, eu peguei alguns estudos bem recentes. Esse aqui é de 2010, mas eu tenho aqui alguns estudos de 2018, de 2017, e um estudo até de 2021, uma série de casos, mostrando que existe realmente esses casos relatados em fase mais precoce e também estão associados com a insuficiência cardíaca mediada pela capecitabina nos pacientes que estão usando no tratamento para câncer coloretal. Então, fazendo o segmento desse paciente, bom, inicialmente, ele era um paciente que tem uma DRC agudizada, estava hiponatrêmico, com hipercalemia também, hipervolêmico, foi iniciada a vasodilatação, inicialmente com hidralazina de 25, de 8 em 8 horas, mais o bisoprolol de 2,5 por dia, e feita diureticoterapia com furosemida, e foi posteriormente introduzido monocordil, 10 mg de 12 em 12 horas. O paciente não vinha mais tendo dor torácica, o paciente vinha tendo uma boa resposta, apesar de que, como eu comentei no começo, ele vinha tendo um alto débito pela colostomia, e foram introduzidas algumas medidas de tentar conter esse débito, como introdução de tiorfan, Imosec, e foi conseguido manter um débito mais controlado, melhorar a questão da função renal dele, e fazer com que, uma semana depois, mais ou menos, fosse realizada a ressonância cardíaca, que mostrou
Vou mostrar algumas imagens primeiro, que o doutor Luiz mandou para mim. A gente tem aqui algumas imagens, eu vou falar um pouquinho. A gente tem um diâmetro diastólico do VE de 52, um diâmetro sistólico de 32, uma fração de ejeção que já foi recuperada. Ele antes estava pelo eco com 40%, agora nós temos uma fração de ejeção de 67%, e nós temos um déficit de perfusão nas paredes anterior apical e inferolateral basal. Como a gente pode ver aqui, o doutor Luiz forneceu essas imagens para poder mostrar. A gente tem aqui esse déficit de perfusão efêmero. Foi indicado como uma possibilidade, né, de uma isquemia microvascular e de alteração nos mapas paramétricos. A gente tem um T1 com 1.002, um T2 com 52 e um volume extracelular um pouco aumentado de 30%. Só para... Ô, João, deixa eu entender, o T2 está elevado? Explica um pouco, porque assim, isso tudo aí pode ser alterações antigas. O que lembra uma alteração aguda? É o T2? O T2 está alterado, por exemplo? O que indicaria normalmente um quadro mais agudo seria a presença, por exemplo, de um edema, e poderia, se o T2 estivesse mais aumentado, com um volume extracelular um pouco maior, a gente poderia pensar num quadro mais agudo, mas pelos mapas paramétricos... O T2 está aumentado? Esse 53 é aumentado ou não? Sim, ele é geralmente aumentado. Ô Rodrigo, só para ajudar aí, falando. Puder botar nas imagens aí. Sim. Chamou a atenção algumas coisas nesse caso. Primeiro que a função realmente já estava normal, né? Estranho, né? Porque foi uma semana depois, né? Então, qualquer quadro de injúria normalmente demora para recuperar, né? Então, não pareceu, pela recuperação do quadro, ser um quadro de injúria aguda. Ele tem uma hipertrofia, né? Pela ressonância aí, se não me engano, deu 12 ou foi 13, acho que não sei se mostrou aí. A anteroceptal deu 11, mas a inferoceptal, que está parecendo melhor aí na imagem, ela deu acho que 12 ou 13. Né? Na verdade, ele tem hipertrofia concêntrica, mas predomínio septal. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí o déficit de perfusão. Né? No primeiro, se João puder mostrar aí. A primeira imagem lá de cima. Na Excel, você vê na parede inferolateral aí tem um defeitozinho, tem um pretinho aqui aí, onde você está com a seta aí mesmo. Tem um defeitozinho discreto aí, inferoceptal. Na próxima, no terço médio, não tem nada, está zerado. E na última, lá em cima, na parede anterior apical, tem um déficit também, em cima, na parede anterior. Aí você vê que tem esses defeitos. Não, aí é inferior. Aí eu acho que é mais artefato, mas é anterior aí. Você vê que está bem pretinho aí em cima. Então, são defeitos discretíssimos, né? Que às vezes pode ser microvascular. Por isso que eu interroguei um ramo, né? Ou então microvascular. Agora, no realce, ele tem um realce de doença crônica, realmente, né? Ele tem um realce aí, onde eu botei a seta vermelha aí, você vê que tem um realce aí inferoceptal, lá dentro do miocárdio mesmo, tem um realce inferoceptal aí, bem na junção do VD com o VE, né? E no anterior dá para ver também, basal. Quando chega na posição apical, ele some. Bem na inferoceptal aí. E o mapa chama a atenção o seguinte, o T1, para mim, está normal, que o mapa, para a gente, é em torno de até 1020, 1030. Então, tanto o T1 quanto o T2, normalmente é em torno de 50. Só que a gente tolera até 10% para cima. Então, até 55 a gente costuma ver paciente normal. Acima de 55 já começa a estar alterado. Normalmente, nos casos de injúria, o T2 ele ultrapassa 60, 65, 70, tem casos até de 80 que a gente pega. Então, normalmente, acima de 60 para a gente considerar injúria aguda. E o T1, apesar de o T1 estar na faixa normal, o SCV está aumentado. O que é que justificaria isso? A anemia, que ele tinha uma anemia, acho que deu 35 de hematócrito. Então, nesses casos, a falta de oxemoglobina ela pode fazer cair o T1, mas como ela cai tanto o T1 pré quanto pós-contraste, no cálculo o ECV acaba corrigindo. Então, é o que eu expliquei para a Juliana na época. Pareceu realmente uma alteração de fibrose, uma fibrose intersticial, como se fosse crônica mesmo. Né? Dá a impressão de ser um mioma hipertensivo. E o pericárdio? O pericárdio normal. O pericárdio tem alteração em volta aí, mas bateu com a sina, então a gente ficou com gordura. Não pareceu ter pericardite, né? Não tinha derrame pericárdico. Você vê na sina aí, não tem nada de derrame pericárdico, espessamento, nada. Então, eu pensaria realmente aí numa cardiopatia crônica, né? Uma cardiopatia não isquêmica, né? Predominantemente não isquêmica, né? Eu chutaria hipertensiva pelo padrão de realce, né? Que bate com o volume celular, um aumento discreto do volume celular. E essas isquemias aí que interrogam se uma isquemia microvascular. Uma coisa que eu discuti com Juliane, né, quando ela foi ela que pediu o exame, então eu discuti com ela, para ter uma disfunção realmente aguda e reverter rápido,
a única coisa que eu pensaria era isquemia, né? Um miocárdio standard rápida, né? Uma isquemia aguda que levou a uma alteração segmentar e que reverteu. Porque qualquer alteração, pensar em Takotsubo, pensar em miocardite, qualquer outra, até a própria cardiotoxicidade, né, ela não iria reverter rápido assim um T2, né? E mesmo o T1, o ECV estaria bem mais aumentado. Então, foi isso que eu pensei, a minha hipótese assim, da imagem, né? Só complementando, porque ficou algumas dúvidas aí. Você pensou em vasoespasmo mesmo, né, Luiz? Então, no caso, né? Porque para ter revertido assim, isquemia ter revertido tão rápido assim, o vasoespasmo. Isso que a gente pensou, porque um vasoespasmo não mexeria, né? Não daria injúria propriamente dita, né? Não alteraria o T2. Não alteraria o T2 nem o T1. Eu acho que tem uma questão conceitual aí, viu, Luiz? 90% das síndromes agudas são aterotrombose. Aterotrombose por ruptura da placa, erosão da placa e nódulo cálcico, mas 10% é vasoespasmo, dissecção e embolia. Então, eu penso assim, esse cara teve uma dor, teve um déficit segmentar transitório, ele tem isquemia e tem uma droga que leva a vasoespasmo. Esse cara, para mim, teve uma síndrome coronariana aguda por isquemia. Se foi microvascular, se for macrovascular, esse curso temporal aí ninguém conhece. Dizer que conhece, a gente só está vendo o que é típico de livro. Takotsubo, provavelmente, a gente já viu casos que reversão foi menor do que 14 dias, como comumente se falava. Eu só pensei assim uma coisa mais leve, porque não tem um déficit importante, entendeu? É leve, mas veja, vasoespasmo é quando João ia interromper, mas não quis. Não existe diferença entre vasoespasmo e síndrome coronariana aguda. Hoje a definição de síndrome coronariana aguda mudou um pouco. Não é só a aterotrombose, né? Isso eu fiz uma revisão recente. Qualquer interrupção importante do fluxo aguda é a síndrome aguda. Se houver troponina elevada, é infarto sem supra ou com supra, a depender do eletro. Então, é confuso mesmo a taxonomia de síndrome coronariana aguda. Agora, eu acho que esse cara ele teve uma dor, ele teve um déficit segmentar transitório e ele teve uma elevação de qualquer jeito da troponina e esse coração reverteu, né? Agora, como é uma droga muito, muito complexa, parece que ela também leva a miocardite, ela também leva a pericardite, pelo que eu entendi, além de vasoespasmo, que é o principal, fica confuso. O importante para o doente é que ele reverteu, né? Sim. Mas eu acho que como tem isquemia, pensar num quadro de síndrome coronariana aguda mesmo. Sim, sim. Foi a curva não tem como descartar de certeza. É só bem essa síndrome isquêmica instável. Como? A curva da troponina. Como foi a curva da troponina? Para você caracterizar a síndrome aguda. Olha, veja, a troponina, a gente tem ainda existe angina instável, é isso que eu quero dizer. Eu concordo que vai ficar difícil, mas a gente ainda existe angina instável. A troponina faz parte do cenário. Eu quero saber se isso é mais uma doença que foi causada por uma isquemia aguda, ou se foi uma doença que foi mais inflamatória, miocardite adrenérgica, miocardite pela droga, pericardite pela droga. Augusto, diga. Eu tenho uma opinião, assim, entendendo um pouco do que eu queria ver também a evolução eletrocardiográfica, mas o que me chama a atenção é o seguinte, não só pelo fato de ter aumentado pouco a troponina, mas o paciente não recebeu, pelo que eu pude entender, tratamento para insuficiência coronariana aguda. Ele foi desde cedo interpretado como outra coisa. E a evolução foi muito boa para quem tem uma síndrome coronariana, insuficiência coronariana aguda, aterotrombótica, por exemplo. Rodrigo, então, ele recebeu Não, deixa eu concluir aqui. Eu acho, então, pelo que eu entendi, assim, me parece mais um efeito na microvasculatura do medicamento. É o que me parece mais provável neste caso. Augusto, poderia deixar ele terminar, né? Não sei se... Vamos. E aí depois a gente discute, que eu acho que fica melhor. Não sei se tem mais algum dado aí. Vamos lá, Vitor. Termine para a gente abrir. Pronto. Para finalizar, ele posteriormente acabou fazendo também um CAT, que mostrou uma coronária direita não dominante, de fino calibre, tinha uma lesão ostial de 90%, seguida de uma lesão suboclusiva no terço médio, de aspecto crônico mesmo. Tinha um tronco bifurcado com bom calibre, com a lesão de 30% na extensão completa. Tinha uma DA bem desenvolvida, calcificada, com a lesão segmentar em ósteo, e terço proximal e médio de 30%,
um primeiro ramo diagonal moderado, com lesão de 30% no ósteo em terço proximal, e uma circunflexa dominante calcificada com lesão ostial de 60%. Bom, após a recuperação da função renal, ele segue ainda internado em acompanhamento com a equipe de oncologia assistente. Foi realizada a modificação do esquema de capecitabina para 5-fluoracil em bolos, como alternativa para a redução da incidência de vasoespasmo, e ainda está mantido na internação para análise da resposta ao quimioterápico e acompanhamento em conjunto com a equipe da cardio-oncologia. Com as referências que eu usei foram essas, eu usei a diretriz brasileira e alguns artigos de revisão, como comentei, e era basicamente isso que eu tinha para falar, e agora começar a discussão. Obrigado. Oi, boa noite. Eu estou aqui, Juliane, que estou acompanhando o caso e fiz todo esse raciocínio da parte da cardio-oncologia. Eu queria colocar algumas coisas específicas da medicação. É uma fluoropiridina, a capecitabina é uma droga oral, ela causa menos vasoespasmo do que os regimes habituais de infusão contínua, mas ela tem descrição, até porque é uma prodroga, e o regime que é usado, ela acaba funcionando, né, semelhante a um regime de infusão contínua, porque ela é uma droga que ela é tomada 2 vezes ao dia. Geralmente, a vasculotoxicidade, o vasoespasmo, ele acontece no início do tratamento, nos primeiros dias mesmo. Quando faz infusão contínua, que o paciente vai para casa com o infusor, geralmente a gente detecta nas primeiras 12 horas, o paciente começa a ter dor ou algum desconforto. Então, para esse caso, para uma reversão tão rápida, e que a gente discutiu em equipe com o pessoal da imagem, da hemodinâmica, é muito mais provável que tenha sido realmente um vasoespasmo. Claro que se a gente for levar em consideração a definição de síndrome coronariana aguda, ele teve uma síndrome coronariana aguda, só que não no mecanismo habitualmente clássico, o aterotrobótico. Ele deve ter feito um vasoespasmo, inclusive mais em microvasculatura do que em vasos epicárdicos. Porque eu tenho um paciente também que já fez um vasoespasmo em vaso epicárdico e demora um pouco mais, funciona até como um Takotsubo. Então, não recupera tão rápido. O paciente recuperou muito rápido, em 1 semana. E ele não tem lesões exuberantes epicárdicas para a gente pensar em alguma outra coisa. Outra patologia que a gente também tem que levar em consideração, que a capecitabina provoca, inclusive e foi um relato publicado esse ano no ACC, é miopericardite. E acontece da mesma forma, no início do tratamento, o paciente tem dor, pode suprar o eletrodifusamente ou fazer um infra de PR, e isso também é descrito. Então, assim, nos pacientes oncológicos, a gente tem que pesar muito risco-benefício de toda e qualquer conduta que a gente vai adotar. Porque houve uma discussão, mas deveria ter tratado lesão X, mas deveria ter feito isso. Veja, é um paciente colostomizado, que pode precisar de uma cirurgia, inclusive de urgência. É um paciente que ainda, a gente ia discutir se ele vai ser reexposto ao tratamento, porque isso é uma discussão. Antigamente, esses pacientes eles não eram reexpostos, então é meio que você findava o tratamento de um paciente. Ele é um paciente com proposta curativa. Então, assim, colocar um stent nesse paciente, eu não vejo sentido, até porque antes de tudo isso ele era assintomático, ele não tem uma lesão que justifique, ele recuperou a função, e a gente tem que levar em consideração que eu tinha que deixar ele antiagregado e ele pode evoluir com plaquetopenia ou com a necessidade de uma cirurgia de urgência. Então, ao nosso ver, ele não tinha indicação de fazer nenhum tratamento percutâneo. Era suporte clínico com medicações que habitualmente a gente usa para disfunção ventricular e acompanhar o paciente. A grande questão para ele agora é a reexposição, se a gente faz reexposição ou não. Então, isso é de cada serviço, não existe um consenso, cada serviço faz de uma forma. A gente tem séries de casos pelo mundo, que cada um tenta esquemas com nitrato, com bloqueador do canal de cálcio, para minimizar essa resposta vasculotóxica. Então, existem diversos protocolos. O que a gente discutiu é que, tendo em vista que ele teve com a droga oral e que seria semelhante a um regime de infusão contínua, a gente optaria por um regime em bolos, que é o Flox, que ele está usando agora, mas é com 5-fluoracil. É uma tentativa, não quer dizer que isso é o correto, mas os grandes serviços, o serviço da Pensilvânia, que o João pegou esse artigo, eles geralmente tentam alternar o sistema de como você vai fornecer essa medicação para o paciente. Se era oral, você coloca EV, o EV você troca para oral, numa tentativa de minimizar toxicidade para esse doente. Então, o raciocínio foi feito dessa forma.
Brasil. Muito bem. Primeiro, só fazer uma... Roberto, já para você, 2 minutos. Bem, parabenizar João Vitor pelo caso, bem interessante, as ponderações aí que Juliane fez também. Eu só tenho uma dúvida inicial o câncer dele, porque ele falou câncer de reto e próstata. É de reto ou de próstata? São os dois? Ele tem os dois. Ele tem 2 cânceres, ele tem 2 neoplasias, 2 primários, que não é comum, ele tem 2 primários. Ô, Juliane, outra coisa, ele já vinha usando aspirina antes, né? Esse paciente. Ele já vinha antes porque ele tinha uma glicemia alterada e ele já veio. Ele não é meu paciente ambulatorial, eu conheci nessa internação. E ele já tinha, acho que era um scan de carótida com placa, e aí foi introduzida aspirina para ele. E ele já usava aspirina, estatina e antipertensivos. Só que talvez não otimizado, principalmente o antipertensivo. Então, a ressonância, eu concordo com o Luiz. Eu acho que é muito mais de uma cardiomiopatia hipertensiva, aquela hipertrofia concêntrica. Ele tem uma fibrose que pode ser da cardiomiopatia hipertensiva e a isquemia possivelmente microvascular. Ô, Juliane, antes de passar para o Zé Augusto, que é o primeiro inscrito aqui, realmente, quando você estava fazendo no início da descrição, eu estava vendo assim, porque na angina microvascular, não necessariamente é espasmo microvascular, né? É uma dificuldade do vascularidade, né? Sim. Eu acho que muito dessas drogas aí, vasculotróficas, elas devem alterar a microcirculação, que a gente às vezes não tem nem acesso, né, direito, como é. Exatamente. O que se discute muito em fóruns de cardio-onco é quantos pacientes são assintomáticos, que fazem disfunção durante o tratamento, que a gente não detecta, e que isso tem repercussão na sobrevida dele. Então, existem algumas coortes retrospectivas que realmente mostram isso. Além do que, esse paciente, por exemplo, ele tem uma chance, talvez, de ter uma sobrevida menor. Por quê? Não porque ele fez um vasoespasmo, mas é porque isso repercute até na decisão oncológica de manter o regime quimioterápico nas doses-alvo. Então, geralmente, esses pacientes têm doses reduzidas e tratamentos subótimos. Então, a gente não sabe se a diminuição de sobrevida desses pacientes é simplesmente porque ele fez um evento cardiovascular ou se, além disso, é porque altera a possibilidade dele ter um tratamento eficiente para a neoplasia dele. Perfeito. Então, vou passar para o Zé Augusto. É o problema de fazer uma... Zé Augusto, tá mudo. Roberto ia fazer uma pergunta, Roberto Sintra, não. Era Roberto? Guto, rapidinho, eu não vou comentar, é só para ganchar essa pergunta. Ju, nesses casos desses pacientes em que você expôs ao quimioterápico, ele fez disfunção ventricular, né, transitória, e você imagina que ele é doença microvascular e que você tirou o quimioterápico envolvido, né, existe racional para a gente manter, por exemplo, drogas modificadoras de doença para a função ventricular, já que houve uma reversão por completo, diferente, por exemplo, daqueles pacientes que têm miocardiopatia estabelecida, a miocardiopatia hipertensiva que você acaba mantendo, mas nesse você tirou por completo o causador. Existe esse racional na cardio-onco? Como funciona? Essa é a pergunta de $1 milhão, porque essa é a grande pergunta para pacientes mesmo com outras medicações que fazem disfunção ventricular e recuperam. A gente não sabe, porque não tem a gente não tem um segmento prospectivo desses pacientes ainda publicado, a gente só tem experiência de alguns serviços. A tendência é a gente manter o tratamento, pelo menos, enquanto o tratamento modificador, para isso ser, pelo menos enquanto o paciente estiver em quimioterapia. Mas isso é consenso. É minha opinião pessoal. Eu mantenho. E eu tenho muito cuidado, depois que acaba a quimioterapia, a gente tem uma decisão compartilhada, porque alguns pacientes resolveram suspender e evoluíram com disfunção e a gente teve que retornar, outras não evoluíram. Então, ainda tem muita coisa que a gente precisa entender, mecanística mesmo, que essas drogas causam no coração. Qual foi a pergunta? Especificamente, Roberto, se a reexposição é? Não entendi direito a pergunta. Foi reexposição? Guto, o paciente... Não, ele perguntou se mantém o tratamento com drogas modificadoras de desfecho, IE, caldactone, beta-bloqueador, Forxiga, se a gente continua a despeito da reversão, sabendo que foi a droga que causou a disfunção, e eu suspendi a droga. Mas no caso dele, eu suspendi a droga oral, mas ele vai fazer a mesma classe
só que EV agora, entendeu? Então, ele vai ser reexposto à droga. Mas mesmo essas drogas cardioprotetoras, a gente ainda não conhece bem o papel delas, né? Exatamente. Ou seja, eu acho que vai ficar no cinzento mesmo, né? Porque a gente não sabe nem o papel delas, quanto mais... Mas tudo bem, mas veja, eu só queria uma informação que não ficou na minha cabeça. Esse paciente ele foi diagnosticado com DAC obstrutiva nesse evento, não foi isso? Isso. E qual é a anatomia dele? É uma CD com 90%? Não é isso? Mostra. Uma CD fechada, né? Fechada. 60%. O quê? 60%. É uma CD pequena, não é dominante, e tem uma lesão que ficou em dúvida se era moderada ou importante. Tá, e a outra artéria, qual é que 60%? As outras artérias, 30%, 40%. A CX, 60%. Eu acho que e a 60%, né? Isso, a marginal. Então, veja, para mim, a gente está no modelo da tempestade perfeita. Eu tenho um paciente com DAC, tudo bem, ele não sabia que tinha, mas ele tem. Ele tem DAC obstrutiva, né? Ele tem lesão de mais de 50%, aí eu acho que ele tem uma DAC obstrutiva, e você dá uma droga que é vasculotóxica, sabidamente, e você ainda tem uma anemia, não é isso? Ele não tem anemia? Tem anemia. Pronto, ele tem anemia. Então, veja, eu acho que esse cara está no modelo fisiopatológico perfeito para se testar. A gente sempre aprendeu, né, Souza, que vasoespasmo se dá em cima de placa, né? Isso é o conceito antigo. Então, ele tem placa e tem uma droga que estimula vasoespasmo. Então, eu acredito que pode ter... Direita, né? Tem? Hã? Em coronária direita. Em coronária direita, perfeito, isso, perfeito. Então, ele pode ter microvasculatura? Claro que pode, porque eu também acho que Takotsubo é uma sobreposição com síndrome aguda vasoespástica, é fato, isso, toda a revisão de síndrome aguda coloca um item de Takotsubo, dessa confusão nos registros e etc. E eu acho, a decisão de tratar ou não tratar, a gente não pode ser branco ou preto, não. Esse paciente, se ele fosse crônico, ele trataria essa árvore coronariana ou não? Se ele fosse crônico, ele trataria uma lesão osteal ou não? Para mim, agora, a gente estabilizou. Eu concordo que o mecanismo fisiopatológico pode não ter sido uma aterotrombose, uma erosão da placa, pode não ter sido... pode não ter suscitado a necessidade de um stent naquela fase, mas ele agora, se ele for exposto à droga, saber que a gente vai dar uma droga num paciente que já tem 90%. E aí é que eu não sei, eu também concordo que ninguém sabe, mas eu acho que a gente tem que abrir o leque. Se tivesse uma lesão muito crítica e muito boa para dilatar, talvez fosse uma dilatar, sim. Para mim, eu não afastaria essa possibilidade, porque eu vou dar uma droga vasoespástica num cara que tem 90%. Se realmente a árvore arterial coronariana não for boa para stent, é um risco muito grande, mas às vezes tem que correr para salvar ele do câncer, reexpor droga, porque não é um vasoespasmo numa coronária não crítica, numa coronária de 20%, de 30%, ou de nenhuma lesão visível à angiografia. Então, é um caso extremamente complexo, curioso, e parabéns ao grupo por selecionar, por diagnosticar, por toda a discussão que já houve, por tudo que a gente está aprendendo com esse caso. Mas eu acho que esse paciente tem que ser analisado criticamente assim. Ele é um DAC estável agora, se estabilizaram, ele não evoluiu com um infarto mais completo, não fez uma curva mais importante, mas eu preciso submeter ele a uma maratona, que é um tratamento quimioterápico. Existe algo que eu possa proteger a mais esse paciente, e entre as considerações seria a revascularização dele, se fosse um caso bom. Era o que eu queria ponderar. Mas aí isso tudo é opinião, né? É isso. São todas opiniões, porque, veja, existe uma coorte interessante, inclusive, para traçar o perfil de pacientes que fazem mais vasoespasmo. E, para nossa surpresa, geralmente o perfil são pacientes mais jovens, que não têm doença cardiovascular estabelecida. Possivelmente, uma das hipóteses é porque quem já tem doença arterial coronariana pode ter um efeito de pré-condicionamento isquêmico. Então, a gente também não sabe se isso é real ou se, de repente, foi um viés de confusão dessa coorte. Mas a gente tem alguns séries de casos que, geralmente, a média de idade para vasoespasmo, ele até está fora disso, é 58 anos.
Então, geralmente, são os pacientes mais jovens. Então, assim, será que se eu tratar, colocar um stent, eu vou diminuir a chance de vasoespasmo? Não sei. Será que eu posso inflamar mais o vaso na presença de uma droga vasculotóxica? Não sei. Então, assim, entre colocar o stent com um paciente que era previamente assintomático, ele não tem uma artéria suboclusiva, a gente, no momento, optou por tratamento clínico otimizado. Não, o momento foi perfeito, Ju. Eu só acho que tem que abrir a cabeça, assim, no máximo, porque ele vai submeter um tratamento que é vasoespástico, e tem que considerar, se ele tivesse uma artéria muito... Por isso que eu não vi o filme, mas se tivesse uma artéria muito pendurada, eu confesso que aí é um pouco da intuição. Eu não deixaria isso pendurado. Então, mas sem saber se isso eu estou fazendo benefício ou não, causando benefício ou não para o doente. Interessante. Não era. Alguns anos atrás, um perfil parecido com esse que você falou. A gente descobriu doença coronariana antes dele fazer a cirurgia. Ele fez a cirurgia e depois ele foi para a quimioterapia e ele tinha lesão importante e eu conversando com o pessoal da Onco na época, e a gente optou por fazer a intervenção porque ele tinha lesão importante e tinha isquemia documentada. E esse cara fez intervenção, se não me engano, eu acho que foi até Vitor que fez a angioplastia dele, ele ficou bem, nunca teve complicação disso, fez cirurgia, fez químio e viveu ainda 3 anos com o câncer dele, que já era metastático, viveu bem e veio a falecer o ano passado de complicações da neoplasia e nunca teve problema em relação à coronariopatia dele. Só para completar minha participação, parabenizar o caso, a discussão do caso, por João Vitor, que estudou bem. A gente já tinha mais ou menos debatido esse caso de tarde, mas ele conseguiu trazer ainda mais coisa na Magna, e foi muito bom a discussão. E eu queria deixar a pergunta para a Ju, em se tratando de uma droga que eminentemente que altera o óxido nítrico no endotélio, se tem algum protocolo ou alguma coisa que utilize o nebivolol, que é um beta-bloqueador que a gente sabe que mexe no óxido nítrico, né, para proteger esses pacientes, se não seria seria até uma sugestão de trocar o beta-bloqueador que ele está em uso hoje pelo nebivolol, talvez minimizasse esse efeito aí de mexer no endotélio. Boa noite, gente. Luiz, esse dado do nebivolol a gente não tem. Assim, pelo menos na última diretriz que saiu de cardio-onco, o consenso de especialistas, mas é tudo consenso. Geralmente é usar bloqueador do canal de cálcio ou nitratos como pré-tratamento, até de pacientes que, inclusive, que nunca tiveram vasoespasmo e que a gente possa achar até que é de alto risco. No caso de quem teve, seria mandatório, entre aspas, né, a gente tratar com vasodilatador. Mas com nebivolol, eu não conheço nenhuma série, mas tem um racional fisiopatológico. Né? Então, assim, poderia usar? Poderia. Ele tem função preservada, talvez fosse interessante para ele mesmo. Mas a gente não tem esse dado de forma científica, não. Bem, dando sequência aqui, seria Roberto Sinta, mas Roberto foi só aquela pergunta, né, Roberto? Isso, doutor Souza. Ah, beleza. Então, Luiz Flávio. Opa, boa noite. Queria parabenizar, né, João Vitor, pela apresentação, a revisão bastante extensa. Só como, assim, uma crítica construtiva, eu acho que hoje, caso clínico, tudo que tem caso clínico que envolve imagem, eu acho que a gente tem que ir atrás das imagens, entendeu? De tudo, de eletro, como você colocou, a ressonância que eu te passei agora à tarde, agora faltou o CAT, né? Eu acho que a gente tem que ir atrás de tudo. Eu acho que imagem, assim, a gente tem que mostrar. Eu que sou fã de imagem, eu acho que assim, faltou o CAT, né? E, assim, em relação ao caso, veja só, eu quando vi a ressonância, quando eu fiz a ressonância, e até agora, eu não sabia do resultado do CAT. Então, quando a gente faz uma ressonância, a gente detecta isquemia, a gente acaba quantificando, assim, do ponto de vista visual, porque não existe método, assim, claramente, na prática, que seja utilizável para quantificar a isquemia. Então, a gente acaba quantificando visualmente mesmo. E, realmente, a isquemia era discreta até em termos de acometimento de segmentos. Ele só tinha inferolateral e anterioapical, como vocês viram.
Então, é 2 segmentos apenas, né? E mesmo assim não era nem tão extensa, né? Era uma extensão subenocárdica. Então, a isquemia é considerada discreta. Quando eu falo que a isquemia é discreta, por isso que eu interroguei microvascular, no momento do exame, que eu não tinha nada, não tinha cátesis, não tinha nada, e até agora que eu também não sabia, você interroga pelo grau de isquemia, mas isso aí pode ser doença, pode ser uma lesão moderada, né? Pode ser uma lesão de 60%, pode ser uma lesão de microvasos, né? Uma lesão de marginal, de ramo VP. Então, a gente só pode dizer que não é uma isquemia extensa, não é uma DA subocluída, não é uma lesão de tronco, né? Não é um ósteo CD, uma CD dominante. Então, a gente só consegue dizer isso. Agora, vendo retrospectivamente e sabendo do CAT, eu acho que não, viu, Ju? Eu acho que não necessariamente aí seja uma isquemia microvascular. Porque como é um CD não dominante, né, é uma lesão moderada, tem lesões de ramos, eu acho que pode ser realmente aquele segmento secundário à DACA obstrutiva, aquela isquemia pode ser secundária à DACA obstrutiva. Porém, não acho que seja, se você considerar, como o Zé Augusto ponderou, uma síndrome coronariana aguda, eu acho que não seja uma síndrome coronariana aguda secundária ao mecanismo de lesão de placa. Por quê? Vários motivos. Primeiro, a isquemia não é extensa, né, a ponto de dar uma síndrome coronariana aguda. Eu acho que uma lesão de microvaso até poderia dar, mas não é o comum da gente ver. O segundo, mais importante de tudo, né, a segunda coisa mais importante, teve uma reversão aguda. Raramente você vai ver uma síndrome coronariana aguda por lesão por ruptura de placa, pelo mecanismo clássico, e o VE vai reverter sem você abrir a artéria. Eu acho que pouco provável. E terceiro, que é uma coisa que eu comentei com o Ju na época, e acho que até ponderou na tomada de decisão, ele não reproduziu a dor com dipridamol. Então, veja só, se ele tivesse uma lesão suboculida dando uma síndrome coronariana aguda, né, com dor, assim que eu injetasse dipridamol, ou no caso da adenosina, a gente fez com a adenosina, ele ia reproduzir a dor. Não tinha como você imaginar o mecanismo dele não reproduzir a dor. E ele não reproduziu, ele fez o exame assintomático. Então, na época, a gente pensou, independente do que veio depois, né, do resultado da imagem, a gente pensou no mecanismo diferente de lesão obstrutiva, né, a lesão obstrutiva aguda. E aí a gente pensou em vasospasmo, né, e acabou indo para o CAT, porque não tinha como deixar de ir, né, e aí confirmou realmente que tinha DACA obstrutiva, que eu acho que agora, retrospectivamente, eu vendo, bate com a natureza do que a gente viu na ressonância, mas eu acho que não foi o mecanismo da dor que levou ao hospital. Eu acho que isso aí para mim ficou bem claro, da dor e da disfunção aguda. Então, é isso, só complementando aí alguns questionamentos. Não, concordo totalmente, Luiz. Foi aquilo que a gente discutiu. Caso dificílimo para a gente discutir. Então, por isso que a gente discute em grupo mesmo, tem que ter visão de várias pessoas, porque não tem uma conduta mesmo assim, nossa, tem essa conduta baseada em evidências X, não tem. É consenso e a gente está construindo isso. Então, Luiz me ajuda bastante na Cardionco, porque a gente está construindo o conhecimento, inclusive de imagem de cardiotoxicidade. Não só de disfunção ventricular, mas de qualquer cardiotoxicidade. Então, foi exatamente isso que a gente pensou, por isso que não indicou intervenção percutânea para o paciente nesse momento. Pode precisar mais para frente? Pode precisar. Mas, nesse momento, a gente preferiu otimizar o tratamento clínico e tentar mudar o esquema de quimioterapia que ele vai fazer. Assim, Ju, valeria você e o João aí, e todo o grupo levar de novo esse caso com as imagens para o Heart Team. É um caso realmente difícil, viu? Eu só queria colocar assim, que me veio em mente, a droga é como se a gente estivesse fazendo ergonovina, né? Um paciente que ele já tem lesão coronariana, já deu mostras de que pode causar um estrago, e a gente vai fazer de novo, e tem que fazer, provavelmente, porque é o que vai salvar ele do câncer. Mas eu acho que tem que ser colocado todas as possibilidades de proteger, e aí eu vou para essa pergunta que o Luiz André colocou. Vamos acreditar que o Nebivolol é um pouco melhor, porque tem óxido nítrico, vamos acreditar que a estatina pode funcionar, vamos acreditar que o nitrato, eventualmente, ou venoso, o que seja, fazer quimio internado, eu não sei, mas eu acho que o próximo quimio tem que ser proteger esse cara do máximo, com o máximo que a gente tiver de arsenal. E entraria a análise da anatomia coronariana, pensando, e eu concordo, na fase aguda não tinha indicação, mas pensando se há o que fazer para proteger do ponto de vista da revascularização. Concordo com todas as suas ponderações, pode ser que o stent não se usa stent para vasoespasmo, classicamente, né? Mas como ele tem lesão de 60, 70, se ele tiver, sei lá, um FFR positivo em alguma lesão, de repente já coloca um stent, porque tem respaldo na literatura clássica não cardio-onco, para colocar stent, né? A gente sabe disso.
Então, eu acho que vale a pena ampliar essa discussão vendo as imagens e tomar uma decisão bem, como você colocou, hard team mesmo, grupo, e compartilhar com ele, com a família, etc. Mas parabéns mesmo. Caso de qualquer congresso, né, Souza? Acho que qualquer congresso internacional, um caso que suscita os maiores questionamentos e opiniões, e ninguém está certo, ninguém está errado, né? É porque o maior dilema da parte de oncologia é que assim, você não pode matar o boi para matar o carrapato. Por outro lado, se você não usar a droga oncológica, ele vai morrer do câncer, né? Então, esse ponto de equilíbrio aí é muito difícil aí, sem dúvida nenhuma. Rodrigo, você está inscrito aí? Opa, não, excelente. Caso eu concordo, fenomenal, ótima discussão. Eu só queria que o João me dissesse como é que foi a evolução eletrocardiográfica desse paciente. Eu tenho curiosidade, teria sido interessante você ter colocado o último eletro para a gente ter uma noção temporal. E mais um caso que, se não fosse a ressonância magnética, se fosse há 10, 15 anos, a gente não teria entendido bulhufas desse caso. Então, mais uma vez, a ressonância é campeã. Professor, com relação à evolução do eletro, ele teve uma melhora do supra durante a internação e melhorou também essa questão do infra de PR. Ele ficou praticamente um suprazinho bem discreto, assim, menos do que 1 milímetro, em derivação inferior e lateral, e os outros supras que tinham desapareceram durante a evolução. Sem onda Q, nada, sem área nativa, nada. Sem área nativa, nada que tenha chamado a atenção de diferente. Muito bom. Esse caso, sem dúvida nenhuma, é um caso de bordo, né? Como dizia, né? Comentar, discussão em qualquer lugar aí, e dar panos para a manga para uma discussão muito interessante. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Não? Eu acho que está ótimo. Eu acho que parabenizar todos, eu acho que estamos cumprindo aí bem o horário, né? 1 hora de discussão, eu acho que está de bom tamanho, né? Em tudo, e lembrando aqui, mais uma vez, isso os casos clínicos são os casos para mim, na minha ótica, os mais interessantes, porque da Márcia, você viu que discussão fantástica tivemos hoje, né? E mostra que aquilo na medicina, medicina vem de escolher o melhor caminho, né? O melhor caminho com base na ciência contemporânea, né? E a gente nem sempre tá certo no melhor caminho, mas sem dúvida nenhuma, muita gente pensando e discutindo, a chance de errar é bem menor. Então, eu queria mais uma vez parabenizar João Vitor pelo caso excelente, os comentários de Juliana e de todos os outros aí que também abrilhantaram aí muito a nossa reunião magna de hoje. Bem, pessoal, lembrar vocês que nós estamos com a maré alta, já está baixando um pouco, mas ainda é uma maré aí de 2,4, então é uma maré muito grande, choveu bastante, então tome cuidado aí quem for para casa e pelas aquelas regiões que podem ter alagado ainda. Então, até a próxima terça, se Deus quiser, aí, com mais uma reunião magra do nosso grupo de cardiologia. Até logo. Boa noite. Boa noite. Parabéns, excelente reunião. Sheila.